Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui. Ei, maravilha. Fala, Thiago. Oi, tudo bem? Como vocês estão, Beleza? pessoal? Tamo aí. Vamos bater um papo hoje aqui, contar um pouco da nossa história, né não? Como viemos parar nessa maluquice? Quem diria, né, cara? Com todos os brasileiros, né, indo para os Estados Unidos, indo para o Canadá, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia, e a gente É, decide vir para Polônia, né? isso é Realmente. verdade. Isso aí eu acho que no começo eu jamais cogitaria, né, a Polônia, até por o próprio fato de a gente não saber direito, né, como que tá aqui, tipo, antes, né, tipo, antes de eu vir para cá de fato, antes de eu começar a pesquisar, na realidade, o trabalho para fora do país. E no caso, eu acho que geralmente, né, o pessoal tem uma ideia da Polônia. Assim, eu não sei. Eu tinha noção que no Brasil minha família não sabia muito sobre a Polônia. Então, na hora que eu falei Polônia, o pessoal pergunta por que Polônia? Mas eu fico curioso agora, você que já vem do sul, que a Polônia não é uma coisa talvez estranha lá, né? Que tem muito descendente. Como é que foi pra você quando você falou? O pessoal ficou meio. Então, na verdade, antes até de pesquisar mais a respeito, eu também, né, tinha aquela impressão que era só frio, né? Frio. Claro que a ideia do urso polar, eu não pensava sobre isso, mas tem essa questão e, assim, lá no sul de Curitiba, principalmente, é muito grande, né, a cultura polonesa lá, tem também os ucranianos, danças folclóricas e tal, até tem um parque, né, em Curitiba, sobre já o Papa João Paulo II, então Olha só. é bem legal o parque, lá tem as indicações no parque estão em português e em polonês. Levei minha namorada lá, achou demais, assim, impressionante, né, no Brasil, ter algo assim. Sei. Mas, de todo modo, é uma coisa que não é tão dita, eu diria, assim. Não é todo mundo que sabe, e para mim não foi diferente. Então, eu tive que pesquisar bastante para saber, tá, e agora? Deu certo? O que que tem lá me esperando, né? Então, tipo, comecei a ver vídeos, inclusive vi vídeos seus também, né? E, tipo, o que fazer, né? O que esperar, realmente, dessa experiência que estava me esperando. Beleza. Para as pessoas que estão chegando agora, né? Eu dei um tempinho pra gente falar sobre isso. Eu sou o Ryan do RK Polônia e meu amigo aqui é o Eu sou o Thiago Moreno, do Moreno Polaco. Moreno Polaco. É isso aí. E a gente está batendo um papo aqui, para você que chegou agora, sobre como que a gente veio parar essa terra aqui de bloco de gelo, como todo mundo imagina, né? E no caso, no caso em Minas Gerais, a gente não tem assim imigração polonesa. Então, pra gente, a única coisa eu acho que a gente sabia, talvez eu acho, é o Papa, né, o João Paulo II, mas a gente nem sabia o nome dele em polonês, era só João Paulo II mesmo. E eu vim descobrir o nome dele, se não me engano, aqui na Polônia, que era o Karol Wojtyla. Eu nem sei o nome dele, de falar a verdade. Ele, né, porque quando eles viram Papa, acabou, né? O nome antigo eles nem Sim, comentam mais, né? Ele ganha um novo nome. que ele era polonês, isso, né, eu já sabia, né? Mas, como eu falei, assim, comida também, uma coisa que eu sabia era o pierogi. Sinceramente, isso eu já tinha experimentado já. Até quando eu morava em Ponta Grossa, que é uma cidade 100 quilômetros de Curitiba. Isso aí. Mas, assim, não sabia muito além disso. Realmente, a impressão que eu tinha é que eu ia vir para uma geladeira. É, eu acho que, não sei, é por causa que o nome, né, urso polar, Polo Norte, aí você vem Polônia, tipo, dois terços do nome do país tem o mesmo nome que o Polo Norte, né? Eu acredito que sim, acredito que sim. Confunde um pouco, né? Pode ser. Embora, claro, eu sabia já várias coisas assim da história da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, né? Tinha qual era a capital, tipo, não é totalmente louco para mim, né? Sei. Igual aqui a gente conversa às vezes com os poloneses ou até outro estrangeiro e eles não sabem que a capital do Brasil é Brasília, né? Eles acham que é Rio de Janeiro ou às vezes São Paulo. Sim. E até mesmo eles não têm ideia da dimensão que é o país. Eu não sei se isso é mais nosso,
mas eu especialmente, mas eu tenho uma ideia mais geográfica, digamos assim, né? Então, tipo, eu não estava tão perdido onde era no mapa a Polônia. Entendi. Menos mal, menos mal. E no caso, a sua formação é na área de TI, né? A sua formação, Sim. estudou? Eu me formei em engenharia de computação na Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? Estudei de 2008 até 2012, por 5 anos lá. E depois disso eu fui para Curitiba e fiz um curso de pós-graduação lá em Sei. gestão de projetos na PUC, em Curitiba. Cara, que legal. Que legal, meu. Acabei de receber uma mensagem aqui do nosso querido amigo André Trecheira. Tá falando aqui, Dober Viecher Panov. Bidgosh na área. É isso aí. Vou mandar Mas um em dobre para ele. na verdade, quando eu falo em faculdade, né? Eu acho que eu devo ser um dos caras que mais tentou fazer faculdade e não terminou. Eu comecei na São Judas, lá em São Paulo. Tinha 50% de bolsa. Aí recebi uma oferta muito boa na Atos para trabalhar na época. Aí eu tive que largar, era de dia a faculdade, né? E eu tava dando aula de inglês à noite, aí eu tive que largar a faculdade. Aí na Polônia eu tentei, foram 6 meses de ciência da computação. E, mano, em polonês, você é louco, não tem, sem Nossa. chance. E aí depois tentei psicologia, mas aí foi por causa do negócio de visto que não deu certo, mas ainda não tenho faculdade. Então, são duas pessoas, né? Você que tem faculdade, eu que não tenho, e ambos, né, viemos para a Polônia. Então, se você está assistindo aí, não perca suas esperanças. Não Eu, perca suas esperanças. eu acho que, na verdade, isso que é o legal da produção de TI, né? Que, embora tenha muitos cursos e tal, isso nada paga quem já tem aí a experiência, né? Tipo, sei lá, 5, 6, 7 anos de experiência, ou até mais, ou até menos. Isso não quer dizer nada, enquanto se realmente se sabe, né? E a nossa profissão aqui mesmo, eles já pedem, né? Se você tem o diploma, e se você não tem o diploma, se você tem alguma forma de comprovar, então, em anos, a experiência que você está dizendo que tem em TI, né? Sei. Inclusive, eu tenho amigos, isso no Brasil até, que eles eram formados em biologia, o outro era advogado, e eles todos trabalhando em TI, né? Realmente já pelo knowledge ali, né? Pelo conhecimento. Sei. E até posteriormente, alguns acabaram fazendo a graduação também, mas mais assim até para si próprio mesmo, assim, né? Mas nada interferia no dia a dia, assim, de trabalho, digamos assim. Na verdade, eu vejo mesmo que o legal da Europa é essa coisa de, eles falam, né, ou faculdade ou experiência equivalente, né, na área. Então isso é muito interessante, porque tem muita gente no Brasil, um país tão grande, né, mas tem muita gente de TI que manja, muitas vezes nem fez faculdade, mas manja muito na área que tá, né. Mas, ou às vezes, né, tipo, começou há 1, 2, 3 anos de faculdade, igual você mesmo falou no outro vídeo seu, lá nos primeiros dias você falou negócio de trabalho, você falou pra pessoa não desanimar, né, porque, tipo, sei lá, se a pessoa trabalhou um pouquinho, tem experiência, tenta, né, e... Eu, Não, pode falar. não, então, é que porque o meu intuito foi isso, até eu tô quase aí 2 anos e meio agora aqui na Polônia, e já conheci estrangeiros mesmo que vieram, né, especificamente, exclusivamente para trabalhar aqui, e alguns com poucas experiências, acabando de iniciar também na sua carreira, né, e também, claro, conheci pessoas extremamente competentes e com experiência gigante. E é o que eu falei naquele vídeo, o que vai mudar ali, é claro, é a negociação e o que você vai poder ali conversar com o empregador, o entrevistador. E é isso aí, porque às vezes eu acho que eu falo por mim mesmo, né? Tipo, ficava com medo de ir atrás, né? O que precisa, né? Como é que faz para conseguir um trabalho para fora. E acho que essas coisas aí acabam espantando muitas pessoas aí, pelo menos tentar, né? Eu acho que isso é bem importante.
Que assim, não é, puxa, você tentou, se aplicou, deu certo de primeira, né? Não é assim, né? Você tem que você tem que escutar muito não para um sim, né? Você só precisa de um sim. Verdade, verdade. Na verdade, eu vejo assim, eu conheci algumas pessoas que tentaram e não conseguiram, mas depois conseguiram. Aí eu vi uns cabras tão sortudo, o cara falou pra mim, me escreveu na época, né? Pô, meu, tô aqui, o RH de não sei que empresa me escreveu. Falei, que legal, você tava procurando emprego? Ele falou, cara, eu não necessariamente, mas me viram o meu perfil no LinkedIn, me escreveram. Eu falei, que sortudo que você é, mano, que tem gente que tenta e nada. Mas no seu caso, tipo, o que deu, assim, pra você falar, poxa, eu vou pra Polônia? Qual que foi o primeiro, assim, momento que você Então, falou, eu vou embora? na verdade, eu sempre tive uma vontade assim de ter uma experiência para fora do país, né? Até quando eu estava na faculdade, surgiram algumas oportunidades, mas nunca nem me apliquei, que seria aquelas graduações sanduíche, que você faz uma metade para fora do país, e tal. Eu sempre olhava aquilo com um certo interesse, mas interno, assim, né? Até nunca dei continuidade, assim, e em 2016, especificamente, teve uma crise também no Brasil, né? Várias multinacionais começaram a ser vendidas, inclusive a qual que eu trabalhava também foi vendida. Eita. O HS3 Brasil, né? Tinha sido vendido para o Bradesco. Então, toda a parte que a gente utilizava ali da multinacional, de falar com outras pessoas de outros lugares, isso tinha acabado, né? Porque o Bradesco era exclusivamente brasileiro, só no Brasil operando. Então, isso aí meio que também deu um trigger, digamos assim, um gatilho de, puxa, será que não é agora um momento bom aí de eu tentar, né? E outras mudanças na vida pessoal também me impulsionaram para fazer isso. E outros amigos ali que já estavam procurando, um já tinha dado certo, até que trabalhava comigo, inclusive, ele mora agora em Wrocław, e até brinquei com ele, ele falou, cara, se candidata aí e tal, eu falei, cara, vou dar mais um tempo aqui, vou ver, mas quem sabe daqui a um ano a gente se encontra lá. E acabou que o que eu tentei ali em Curitiba nada bateu, né? Aí eu comecei a buscar fora do país. Né, já tinha alguns contatos, no caso esse amigo, né, conversei com algumas outras pessoas, sabia que outras pessoas estavam indo para a Polônia também, mas eu não deixei especificamente para a Polônia, eu mandei currículo para tudo quanto é canto, assim, mais para a Europa mesmo. Assim, eu tinha, não sei porquê, uma vontade de morar na Europa, assim, nem tentei para os Estados Unidos, por exemplo, Canadá, não tentei. Eu tentei com a Austrália. Com a Austrália eu tentei, porque daí lá é meio parecido o clima com o Brasil e tal, né? Isso aí acho que ia ser legal, mas enfim. Mas você queria ir pro lugar com sol? Porque geralmente, eu pelo menos, era doido com a neve, né? Tipo, pô, meu, neve é um negócio diferente, né? Olha, sabe que a princípio, assim, eu não pensei especificamente no ambiente, assim, como que seria. Eu pensava pra fora. Aí alguns países ali que na minha consciência eu julgava ser legal ali, eu comecei a tentar. Então, tive muitos, né, fui rejeitado várias vezes, porque muitas empresas perguntavam já dessa work permit, né, permissão de trabalho. Então, muitas empresas me responderam, mas sempre a mesma pergunta, né, se eu tinha toda a documentação correta ali, daí eu nem sabia o que precisava, na verdade, daí eu falava que do meu lado eu tinha tudo, né, só precisava que a empresa me desse o laudo deles lá, porque eu não sabia exatamente o que precisava, né. Sei. E aí eles, infelizmente a gente não patrocina, né, não patrocina. E aí até consegui uma entrevista, isso foi pelo LinkedIn, achei uma empresa bacana, não me lembro o nome agora, ela trabalha no setor farmacêutico, e é na Holanda, né, e ela era na base de Amsterdã. Então, fiz entrevista lá, mas não consegui, não passei. Essa daí fiz entrevista, acho que foi 2 dias, inclusive. Não, então tá parecendo interessados, né? O coração fica lá na boca, né? E aí até foi intimidadora a entrevista, porque eu passei por 3 pessoas no mesmo dia e eu ficava passando, não era todo mundo junto, assim, meio que passava de um Skype com o outro, assim,
Aí um era do RH, outro era do manager, o outro era o cara que trabalhava na área. Teve uma hora que estavam todos eles, foi meio engraçado até. E não deu certo, não deu certo. Né? Acabou que não rolou. Aí eu continuei ali, até na época tinha hoje, né, a gente conhece, o Raul. Sim. Ele já estava trabalhando com uma empresa, tipo um headhunter, assim. Aí ele também tinha algumas propostas lá, acabei me candidatando, e aí fui para entrevista, né? Aí essa daí foi a que acabou dando certo. Então fizeram a pré-entrevista técnica por telefone, foi ali uns 30 minutos, mais ou menos, se não me engano. E aí essa daí foi o que eu conto no vídeo até, né? Que foi tipo step by step, assim, passo a passo, e até para deixar você meio ali com a ansiedade à tona mesmo, né? Então cada semana se fazia uma, esperava um dia, vinha a resposta por e-mail, marcava a próxima, por outro, dali uma semana, e assim foi indo, né? Foi acho que umas 3 semanas, 3 entrevistas diferentes. Você lembra que mês foi isso? Do ano? Assim, que parte do ano foi isso? Isso foi em 2017. Mas eu digo assim, foi no início do ano, no meio? E desde que eu comecei a procurar assim, nessa vaga aí, foi acho que ali uns 4 meses, talvez, né, de procura até bater. No caso, a da Holanda, eu fiz a entrevista, se eu não me engano, em abril de 2017, mais ou menos. E a da Atos, que daí deu certo na Atos, eu acho que a primeira entrevista foi em começo de julho, se eu não me engano. Acho que foi comecinho de julho. Rapaz, foi rápido. Geralmente é o período de férias, por isso que eu tava surpreso. A galera começa a vazar de férias, você não consegue achar ninguém mais do RH para bater as entrevistas. Inclusive, aí quando eu terminei a entrevista técnica, né, a última, aí o rapaz me falou que mais ou menos 2 semanas eles iriam entrar em contato comigo. Então foi 2 semanas, meu Deus, foram horríveis, né? Não sabia ali e tal. Aí eu me lembro que a resposta foi 7 de setembro. Eu me lembro porque é feriado no Brasil. Sua independência. E demorou ali, aí dia 7 de setembro, a moça foi e me ligou, né? Ela até se perdeu lá no horário, eles sempre me ligavam certinho, tipo umas 9 da manhã no Brasil, né? E esse dia ela me ligou 5 da manhã. Meu Deus do céu. Aí acordei ali assustado, ela foi, me passou toda a oferta ali, se eu queria, se eu aceitava, não, claro, aceito. Aí, então beleza, vou te mandar um e-mail, tudo certinho, com a proposta, né, você tem que me entregar alguns documentos e me responder que você concorda ou não, para a gente dar prosseguimento aí, pedir a work permit e tal. Olha só. E aí foi horrível também, porque demorou mais um dia, ela não me mandou ali, ela me mandou só no dia seguinte. Olha só. Eu tava lembrando aqui, cara, que quando você falou esse negócio da entrevista, né, 5 da manhã, teve um amigo meu que me falou a mesma coisa. Ele falou, cara, eu fiz uma entrevista, acho que era 4 da manhã. Eu perguntei, né, mas por que, meu? Você fez entrevista com o pessoal da Polônia às 4 da manhã? Ah, porque eles mandaram o horário lá, mas eu fiquei sem jeito de pedir pra eles trocar, né? E eu falei, pô, meu, você vai levantar 4 da manhã pra fazer uma entrevista, mano? Fala com os caras, né? Mas ele ficou com medo de falar e assustar eles, e eles não quererem mais fazer entrevista, então ele falou, vou aceitar tudo que vier. E eu entendo, né, porque ele queria sair, né? Mas no final das contas não rolou, foi só uma entrevista mesmo e... Ah, tá. Mas isso é importante, isso aí que você falou, que às vezes a gente acaba ficando meio com medo mesmo, né, de demandar algumas coisas, né? Mas não tem nada a ver, né, se você pensar, né? Tipo, puxa, não posso, pode ser tal horas, né? Isso é tranquilo, né? Tipo, a não ser, claro, que você seja demais, né? Mas assim... 2h30 da manhã. Num domingo. Quer dizer, domingo não, né? Segunda, mas você entendeu, né? Domingo você vai dormir 10 da noite pra levantar 2h30 da manhã pra fazer entrevista. Não, uma entrevista é 4 da manhã, eu nem ia dormir, certeza. Como é que dorme, meu? E o medo de perder a hora? Não dorme. Mas assim, eu entendo o seguinte, quando você tá lá, né, no Brasil, igual eu também tive, e
seja o que mandarem, eu aceitei, porque eu queria sair, né? Mas na hora que a gente está aqui é diferente, a gente pode negociar, conversar e tal. Mas lógico, se a pessoa tem, né, sei lá, por algum motivo, pô, o salário realmente não dá para viver no outro país, não tem como, não vai aceitar para não passar problema no outro lugar, né? Principalmente tem filho, criança e tudo mais. Mas no meu caso, que eu acho que de alguma forma, se a gente resumir a minha história e a sua, eu acho que nós dois podemos dizer que networking é muito importante nessa coisa de conectar com alguém que já está lá ou com alguém que é de lá, porque o network é importante, que a pessoa já te conhece, conhece seu trabalho e às vezes facilita as coisas. No meu caso, eu estava trabalhando na Atos no Brasil, né? E eu tinha começado na Atos, acho que foi em 2011, algo assim, acho que foi em junho de 2011, algo assim, não lembro de cabeça agora exato. Aí eu trabalhei um tempinho lá e aí eu saí. Aí quando eu voltei para a Atos de novo, eles me colocaram num projeto, né, que era um projeto francês, né, da Alstom na época. E nesse projeto, cara, era todo dia reunião com gente de fora. E quem liderava era uma equipe da Atos de Bydgoszcz, da Polônia. Era eles que eram responsáveis pelos processos, por relatórios, por tudo, global, de todo o Service Desk, de tudo quanto as equipes, né? E eu era team leader, vice-team leader, né? Era uma situação bem estranha, que a team leader não falava inglês. Ela entendia inglês, mas não conseguia falar, era um negócio estranho. E eu falava inglês e entendia. Então o que acontecia? Na reunião, eles colocavam no mudo, no loudspeaker, e eles da Polônia, ou da França, ou da Suíça iam falando e eu ia traduzindo em tempo real para todo mundo ao redor. Né? E aí, na hora que tinha que responder, às vezes tinha uns que conseguiam falar, mas não conseguiam entender todos os sotaques. Tinha sotaque suíço, tinha sotaque polonês na mesma ligação, francês, indiano. Então, às vezes eu traduzia para o português e eles às vezes conseguiam responder, mas a minha chefe tinha sérios problemas para se comunicar. E acho que ela ficou meio numa situação meio difícil. E aí ela ficou pensando que eu ia tomar o lugar dela. Aí ela me removeu daquele time. Depois de 1 mês e meio que eu tava lá. Aí quando ela me removeu, os polacos surtaram. Porque os polacos falaram, pô, Rainer, você chegou no time, tava tudo legal, tava tudo, né? A gente tava se comunicando. Eles reclamavam que, às vezes mandava e-mail pro Brasil, demorava às vezes 2, 3 dias para responderem, porque eu acho que eles não entendiam o que estava sendo perguntado direitinho, ou estava tendo alguns problemas de cultura, porque, você sabe, os poloneses não têm o hábito de falar, oi, como está você? Como está a sua mãe? Como foi, você viu o jogo de futebol ontem? Como foi seu fim de semana? Não tem essa conversinha, como digamos, enfiada antes de chegar no assunto. O polonês fala, oi, você terminou aquele relatório? Ah, meu amigos, meu time do Brasil ficava doido de raiva, cara. Os caras faltavam entrar no avião e vir dar uns tapas nos polacos. Eles são bem diretos, não tem essa adulação aí, né? Mas é aquela coisa, né, cara? Eles perguntam só quando é conhecido e eles perguntam porque querem saber de verdade. Exato. Se você tem tempo ali para ouvir, né? Uma coisa só que eu queria colocar ali, que você falou do network, sem dúvida é importante, sem dúvida nenhuma, só que eu, por exemplo, eu não tinha, assim, alguém de fato aqui, né? Eu fui pela persistência, eu fui, tipo, chato, digamos assim, falava com aqui, tô sabendo aí e tal, e conversava, né? Entendi. Tipo, para conseguir, digamos assim, uma oportunidade de ser ouvido, né? Digamos assim, né? Sei. E aí foi quando saiu, no caso, eu nem conhecia o Raul, embora a gente trabalhou na mesma empresa em Curitiba lá, mas eu não conhecia ele. Sim, ele, o André, que estava ouvindo a gente aí, eu trabalhei com eles, mas eu não conhecia eles. Olha só, cara. E aí, no caso, quando eu, por exemplo, o Raul mesmo, os meninos, todos eles, né, eu conheci depois que eu já tinha dado certo tudo e eu, de fato, cheguei aqui, né. Legal. Aí, assim, mas claro, network é muito importante, sem dúvida, mas assim, eu até quero deixar só claro para quem talvez tenha ouvido isso e fala, puxa, mas não conheço ninguém lá, vai ser um problema, mas não, também calma, né. A persistência
ali. Claro, claro. Não, lógico, né? A questão não é que a gente, igual no Brasil, né? Aqui não funciona a mesma coisa. Você tem alguém lá dentro e essa pessoa te colocar. Não é assim, né? Mesmo tendo Não. alguém, você tem que passar por todos os processos seletivos. O que eu quero dizer é o seguinte, com esse networking, é que se você aplica para uma vaga no site, sem nenhuma interação humana, é mais complexo, porque você não Sim. teve contato com ninguém. Agora, no momento que você aplica para uma vaga, no LinkedIn, por exemplo, né? Você vê quem é o dono daquela vaga, que às vezes mostra lá, né? Quem o recruiter, ou quem postou aquela vaga, você vai lá, manda uma mensagenzinha, puxa um assunto, fala, eu vi essa vaga aí e tal, você poderia dar uma olhada no meu perfil, estou interessado. Aí já começou a parte que eu falo da relação humana, que eu acho que ajuda demais, cara. Sim, É muito sim. legal isso. Você tá ouvido, né? Você vai, igual você falou, não existe essa de, pô, conheço um cara aí, bom, então ele começa a segunda. Não. Não tem. Tipo, ele é bom? Então vamos ver, então. Né? Aí você passa por todos os processos ali, Exatamente. e aí vamos decidir, né? Inclusive, aqui tem aqueles programas, né, como que fala? É referral? De indicação, mas Mas assim, eu já indiquei alguns amigos e nem todos, é só um amigo meu que conseguiu passar. Nem todos conseguiram. Hoje, até o Rafael também, ele está em Wrocław. Né? Eu não sei se você chegou a conhecer ele, mas ele também foi dessa forma. Mas ele teve que passar todos os processos, também tudo certinho. Olha, minha esposa, foi engraçado, porque ela morava em Bidgosh comigo. É verdade, você cortou o cabelo com a esposa dele. Oi? Você cortou o cabelo, né, com a esposa dele. Rafael... Não, é verdade, cara, é verdade. Verdade. Eu lembrei, é verdade, eu conheço ele sim. E agora eu lembrei da minha esposa, conversando esse negócio de ser, né, tentar a vaga e não dar certo. Cara, minha esposa tentou acho que umas 7 vezes na Atos, mano. E eu acho que ela deve ter tido umas 3 entrevistas. Às vezes chamavam, às vezes não chamavam, às vezes ficava vários meses sem falar nada. Aí um belo dia, a gente foi no aniversário de um amigo francês nosso, chega lá, começa todo mundo beber, e aí o chefe do cara tava lá, mas a gente não conhecia ninguém ali, só ele mesmo, né? O meu amigo francês. E, por incrível que pareça, era um time que falava francês na Atos. E a minha esposa fala francês também. Ela estava estudante, acabar de fazer o curso da francesa lá em Bidgosh. Cara, eles falando em francês, ele vira para ela, onde você trabalhou? Onde você trabalha, né? Aqui? Ela, não trabalho em lugar nenhum. Ele falou, por quê? Você não quer trabalhar? Claro que eu quero, mas né, eu tentei e não deu certo. Poxa, mas eu tô precisando de gente que fala francês lá no meu time. Ela, sério? Eu não vi nada lá na Atos. Não, aplica para a vaga tal e aí você vai passar pelas entrevistas. Mesmo o chefe indicando, ela teve que passar, porque o cara já conheceu o francês dela, já bateu o papo com ela, viu que ela conseguiria desenvolver o trabalho na parte de comunicação, que é o que eles precisavam. E ela não tinha experiência de TI. Cara, e aí ela teve que passar, acho que demorou mais uns 3, 4, 5 meses. E aí, depois de 3 entrevistas, ou 4, não lembro agora, a única coisa que aconteceu de bom foi que realmente ele falou, manda o currículo amanhã, e aí a gente vai marcar a entrevista até na sexta-feira. E realmente, até na sexta-feira marcou. Mas a minha esposa estava, né, entrevista para ela não fazia diferença, porque ela teve tanta entrevista na Atos que aquilo não ia animar ela, né? Só na hora que recebesse o papelzinho lá, falando, tá aqui, ó, foi contratada. Mas é isso mesmo. Então, assim, tanto eu quanto você, né, a gente acabou vindo por causa do trabalho. E você realmente buscou, né? Oi? Você solicitou transferência, daí no caso não. No caso não. Eu não pensava, né, cara? Eu tava louco pra sair do Brasil. Porque eu tinha acabado de vir da Inglaterra, tava 2 anos no Brasil. E, cara, depois que você mora fora e você volta pro Brasil, você tem aquele negócio chamado choque cultural revertido. É uma das coisas mais horríveis do mundo, mano. Eu lembro de noite eu ficava sufocado. Porque você sente que você não pertence a lugar nenhum no mundo. Você tá no Brasil, você sente falta da Polônia, você tá na Polônia, você sente falta do Brasil. Mas lá ainda é pior, porque lá é o seu lugar de nascença, né? Então é um choque meio estranho, não se adaptar no seu próprio local. Eu lembro que a tiazinha da padaria não me dava o troco de 15 centavos, 10 centavos, me dava em bala. Cara, aquilo subiu o meu nervo, mano. Porque na Inglaterra, às vezes, 1 centavo o cara te dava, né? Eles dão, né? Porra,
eu dava sinal pro ônibus parar, mano, o motorista passava direto no ponto, eu tinha que andar quase 1 quilômetro de volta pra casa. Aí eu falava, pô, motorista, desculpa, eu não vi. Eu falei, cacete, mano, ficava louco, né? Mas foi difícil pra mim. Aí o que aconteceu foi que na hora que tiraram eu desse projeto, os polacos ficaram loucos, né, meu? Eles falaram, não, a gente quer você de volta. E eles lutaram pra me colocar de volta no projeto. Mas não conseguiram. Aí o que eles fizeram? Me mandaram uma vaga, velho, no time deles na Polônia, para virar chefe desses caras que me expulsaram da equipe. Imagina. E aí eu fui contratado para ir para Polônia para ser chefe dessa galera que estava lá no Brasil, chefe global. Eles tinham que mandar relatório para mim. Pensa na situação. Mas o que foi difícil também foi no início, que eu estava nessa ansiedade que você falou aí. Mesmo com o chefe mandando a vaga para eu aplicar e tudo mais, demorou 6 meses. Se eu não me engano, começou tudo por volta de setembro. E só em abril que eu mudei mesmo, né? Mas já no início do ano, em janeiro, eu já sabia. Aí já tinha os documentos, já tinham começado a entrar nos documentos. Naquela época ainda demorava 45 dias só, menos de 40 para receber o visto de trabalho. E a embaixada ainda era em São Paulo, né? Então era mais fácil também. Hoje já estava para Curitiba. Mas eu ficava naquela, porque eu já estava meio parado do trabalho. E eu queria visitar minha família no interior de Minas Gerais. Só que o medo de eu ir para lá e o RH me ligar, ou me mandar um e-mail, não ter internet para ver. E eu fiquei praticamente o tempo todo em casa, sem poder ir lá ver minha família. E aí, na última hora, eu fui para a Polônia sem ver minha família. Caramba, aqui também, que ano que foi isso? Foi em 2013. 2013, né? Quer dizer, foi em 2017, já estava mais... acho que a internet estava um pouco mais no Brasil. Quando eu saí, olha, deixa eu contar isso aqui, cara. Quando eu saí, o Skype ainda não, o WhatsApp ainda não fazia ligação gratuita. Aí, acho que 1 ano ou 2 depois, 1 ano e meio depois, algo assim, acho que foi quase 2, acho que foi 2 anos depois, o WhatsApp libera essa ligação, né? Aí eu fui fazer uma ligação, cara. Só que, por incrível que pareça, eu fiz alguma coisa errada e a ligação não foi pelo WhatsApp, foi pela minha linha telefônica polonesa. Mano do céu! 320 e tantos slots pra pagar na ligação que eu fiz, cara. Nossa, Deus. Pensa. Isso aí, a tecnologia aí me ajudou bastante, né? Porque, no caso, eu sou do interior também do Paraná, sou de Jaguariaíva, e eu morava em Curitiba, né? E depois que deu certo, aí eles falaram pra mim, né? Eles me deram... A resposta foi em setembro, eles me deram uma previsão lá de início, começo de dezembro de 2017, para começar a trabalhar já na Polônia. Só que para eu pegar o visto, eu precisava dessa work permit, né? E essa work permit nunca que saía. Então, pense, eu já estava também desesperado de querer sair do país e tal. Eu esperei mais 1 mês e meio, ali, metade de outubro, mais ou menos, eu pedi para sair da empresa onde eu estava. Falei, não, vou aproveitar, né, passar um tempo com a minha família, me despedir dos meus amigos e tal, para poder viajar, né? E aí eu saí, então metade de outubro eu fui para Jaguariaíva, no caso, né? Saí de Curitiba e tal, despedi do pessoal de lá, e fui para casa dos meus pais, e poxa, uma cidade minúscula, né, cara? Como é que é o nome da sua cidade lá? Jaguariaíva. Jaguariaíba. Vá. V. Fala mais uma vez, deixa eu ver se eu consigo. Jaguariaíva. Jaguariaíva. Tá mais difícil que palavras polonesas, mano? Tá quase Jaguariaíva. Vou escrever lá. Jaguariaíva. Então você, para quem está assistindo, você é do Paraná e eu sou de Minas Gerais. A minha última cidade lá morando era Igarapé, né? Fica na Grande BH, mas minha mãe mora em Carmópolis de Minas Gerais. Jaguariaíva. Alguém de Jaguariaíva assistindo aí, gente? De Carmópolis a família assiste. Então, e eu também estava com esse medo aí, nunca chegava, não mandava um e-mail, aí você já acha que esqueceram de você. Eu sei como é que é, cara. Esse medo de pedir demissão e abandonarem você, mandar um e-mail e falar desculpa, mas a vaga foi cancelada. Infelizmente, às vezes acontece, hein? Então. Acontece. E aí
não dava certo, a Work Permit não saía e o tempo que eles tinham me dado estava esgotando também nesse meio de campo. Nossa, uma angústia, assim, tudo misturado. Aí, no metade de novembro, eles me mandaram um e-mail lá, falando, não, vamos então adiar para começo de janeiro, o teu início, que daí acho que dá tempo de sair a permissão de trabalho, né? E é bem louco, porque daí depois que eles mandaram isso, passou 2, 3 dias, saiu minha permissão de trabalho lá. Mas então eu fiquei, ó, setembro, outubro, 4 meses, né? Até eu de fato ir para lá. Desde que eu aceitei a proposta, foi 4 meses de espera, digamos assim, né? E aquela coisa, tipo, eu, pelo menos, eu tinha trabalhado com polonês na Inglaterra, e como eu era imigrante lá, e eles eram imigrantes lá, eu achava que a Polônia também era um lugar ruim, né? Tipo, o pessoal tá fugindo de lá, era nas notícias na Inglaterra, o número de poloneses que entrou na Inglaterra naquela época foi a maior imigração desde 1800 ou 1600, que teve um grupo de evangélicos na França que teve que fugir uma perseguição, um grupo chamado Huguenots, e eles fugiram para a Inglaterra, onde eles acharam abrigo. Foram 500 mil, né, que fugiram para lá. Só que a migração polonesa foi muito mais que isso. Então, em 2006, quando a Polônia realmente foi aceita na Europeia, né, totalmente, cara, eles chegavam, e eu imaginava, cara, a Polônia então deve ser muito ruim. Mas quando eu cheguei na Polônia, eu não entendi. Falei, por que os poloneses saem disso aqui, gente? Tipo, limpo, organizado, bonito pra caramba. Aquelas coisas. Hoje eu chego numa cidade, se não tem aquele starter neck, pra mim não tem graça, porque virou padrão, Pois né? eu acho muito bacana também essa Rineck. Tem o centro, a cidade tem aquele centro. Você vai nos outros lugares, não tem centro. Eu falei, onde é o centro desse trem? Por exemplo, Katowice. Katowice não tem starter neck. Eu Mas nem me interessei em ir lá. não tem também. Onde não tem? Em Gdynia não tem. Ah, Gdynia não tem. Tem, Gdansk, se eu não me engano, não tem também. A Rineck, assim, não tem. Claro que tem um centro lá, mas não é a Rineck, né? Sei. Agora Não aquela tem, de Cracóvia não é show demais, né? É, muito Meu massa. Deus do céu. Mas uma coisa que eu percebi, o polonês ele tem a mesma síndrome que o brasileiro, que nós brasileiros, que é a síndrome do vira-lata, né? Se eu não me engano aqui, como falam, né? Ok. Pelo menos eu acho que a gente, por exemplo, no Brasil, não é porque estamos aqui que eu esqueço também, mas a gente tende a sempre dar mais valor a outras coisas, né? É claro que a gente está passando por um momento político muito ruim, até em 2016 também economicamente era muito ruim, então isso impulsionou a vir para cá, mas a gente conversa com outros poloneses, eles também sempre perguntavam, o que você está fazendo aqui, né? O que você está fazendo esse buraco? E eles não sabem, né? Tipo, que a grama do vizinho é sempre melhor, né? Exato, a laranja do vizinho é sempre mais doce. Exato. E aqui tem uma coisa também que ainda não é a zona do euro, né? Então, assim, para nós, né, que estamos aqui, talvez, seja sempre, puxa, mas ganhar em euro é melhor, né? Então, ganhar em libras é melhor. Só que, assim, todo mundo faz aquela conversão burra, eu digo, né? Que, assim, claro que se eu converter libras para slot, vai dar um monte de dinheiro, né? E, claro, se você estiver viajando, isso também vai te ajudar. Mas você morar de fato no lugar, a situação muda, né? Porque os gastos são diferentes, né? Então você ganha em libras, mas o teu aluguel é em libras também. Sua saída no boteco vai ser em libra. Exato, então tem essa balança. E o custo de vida aqui na Polônia é muito baixo, né? Isso é muito bom. Quando eu cheguei na Inglaterra em 2005, uma libra tava R$6, cara. E o salário mínimo no Brasil na época, acho que era R$80 por mês. E a gente ganhava, se eu não me engano, era 1,50 libra por hora. Então a gente ganhava em um dia o que um brasileiro demorava para ganhar em um mês. Aquela época deu para fazer dinheiro. Mas hoje em dia essa ilusão de fazer dinheiro, principalmente com conversão de moeda, acho que acabou. Não tem mais. Então o negócio é... Depende do que você almeja, eu acho. Porque, assim, uma coisa é você ir no lugar, trabalhar, guardar todo o dinheiro que você está ganhando ali e aí volta para casa.
aí você guardou o dinheiro. Pelo menos a minha visão, né? Agora eu venho para cá. Aqui a facilidade de viajar é muito grande. Então, assim, puxa, eu também quero viver um pouco. Claro que tem que pensar em investir no futuro, mas também quero aproveitar as facilidades de estar aqui, né? Então, isso daí é um dinheirinho que, no caso, poderia guardar, você também está utilizando, né? Aí eu acho que vai o que é a prioridade que você dá, né? Tem gente que às vezes fala, puxa, você viaja tanto, mas é a minha prioridade, eu gosto. Tem gente que está sempre com o celular novo na mão também, todo ano trocando. Então é a prioridade que você dá, né? Pagar 10 vezes em 400 um iPhone novo ou 10 vezes de 400 na viagem. Então só mudou a prioridade. Sim, sim. Mas era lindo demais. O pessoal na Inglaterra, por exemplo, pegava e trabalhava tipo 2 anos, cada ano juntava 10 mil libras, mais ou menos, dava para juntar às vezes 8 a 10, aí 2, 3 aninhos, aí tava lá com 20 mil libras, convertia para 6 reais, né, por libra, dava 120 mil reais. O cara voltava pro Brasil e comprava uma fazendinha, né? Eu teve uns pessoal de Rondônia que eu morei, o cara voltou e comprou fazenda em Rondônia, com vaca, com tudo quanto é coisa, virou fazendeiro. Então era bem diferente, né? Mas assim, eu acho que quem vem, né, para fora e talvez investe, por exemplo, no conhecimento, aprender aquela língua de lá, aprender inglês ou polonês e tal, eu acho que esse tipo de coisa acho que vale muito mais. Pelo menos para mim, quando eu morei na Inglaterra e voltei pro Brasil, por eu ter aprendido inglês, abriu tudo enquanto é porta. Eu voltei, sem brincadeira, pro Brasil, eu voltei com 500 reais, pra dizer que eu não voltei com nada. Eu voltei com 500 reais no bolso, cara. Ganhar alguma coisa. E tinha muita gente achando que eu tava voltando cheio da grana, tava me tratando igual um rei, cara. E eu não entendi o que tava acontecendo. Mas depois viram que, né, que não tinha voltado milionário. Mas com pouco tempo as portas abriu de uma forma que não dava para parar mais. Foi uma avalanche. E aí foi onde eu consegui. São Paulo é uma cidade assim dura, muito mais difícil de viver em São Paulo que qualquer outro lugar que eu já vi no mundo. Se você consegue viver em São Paulo, se não tem família lá, meu amigo, você consegue viver em qualquer lugar, eu acho. E ali foi onde eu consegui também tudo que eu sempre quis. Voltar para a Europa legalizado, casar, trabalho bom, e me ajudou demais, né? Tenho muitos amigos ali, na área de TI também, a galera, gente fina pra caramba. Até hoje tem contato com eles. Tá legal, legal. Você também aprendeu a língua aqui, né? Essa língua é bem difícil. Tô tentando aprender ainda. A polonês não é brincadeira não, cara. Quando fala que o polonês é mais difícil que o latim, as pessoas assustam, né? Porque o latim é uma coisa, né? Uau, o latim é difícil, mas o polonês ainda é um pouquinho mais. Tá, eu acho bem mais, hein? O latim só tem 4 casos, né? Que a gente... igual o polonês tem 7 casos, né? Então é mais coisa para conjugar, para lembrar e para... Não é brincadeira não. É muito complexo a língua. Vamos dar uma lida aqui no comentário da galera, rapidão. Então vamos lá. A gente tem aqui a Patrícia dizendo que o filho dela nasceu. Ó, a filha dela nasceu no dia que você recebeu a resposta da Polônia, no dia 7 de setembro de 2017. 2017. Sim. É isso mesmo, que legal. Aí a gente tem o Felipe Kalinowski falando, ei, tudo beleza? Wszystko w porządku, né? Tanto, tudo na paz, Felipe, graças a Deus. E com você, tudo bom? E a gente teve uma pergunta, acho que antes dessa ainda. Isso mesmo, Samuel Costa, dizendo que está interessado em aplicar para a Universidade de Wood, né? Conhece algo da cidade de Wood? Eu tive lá, acho que umas 2 vezes, né? Passei pela cidade milhares de vezes, mas nunca entrei. Eu entrei só essas 2, né? Para dizer, realmente eu falei, cara, eu moro aqui, nunca fui em Wood, moro do lado aqui, que o Wrocław Wood é pertinho, preciso ir lá. Aí pegou um fim de semana, eu fui lá. E a cidade ainda tem um pouquinho para ficar mais bonita, sabe? Na minha opinião, desculpa meus amigos de Wood aí, ainda tem umas tintas para ser passada ainda, para ficar mais bonitinha, mas tem potencial pra caramba. Mas eu acho que é uma cidade tranquila, eu acho que foi uma das cidades, assim, pelo menos eu dirigindo lá, parece que tem muito espaço. Geralmente as cidades às vezes têm ruas muito estreitas, né, porque são cidades antigas, né, não preparadas para carros, mas o Wood foi bem interessante. Agora, sobre a universidade, eu não sei, você sabe alguma coisa, Thiago? Eu não sei muito também sobre o Wood, não, ainda não tive oportunidade para lá.
Mas eu sei que é uma cidade, acho que uma das maiores também aqui na Polônia, né? Eu acho que é uma. Bydgoszcz é a oitava maior, mas acredito que Łódź é maior que Bydgoszcz, né? Até o RH da minha empresa é em Łódź. É maior. Tem muito que a gente manda e vai para Łódź. O Felipe respondeu mais ou menos o que a gente já disse. Ele falou assim: não sei se eles já responderam, porém Łódź dizem ser, dentre as cidades grandes da Polônia, uma cidade meio sem graça. Eu já ouvi falar isso. Recomendo Gdańsk. Estudo aqui, ele falou. Você estuda o que aí, Felipe? Em Gdańsk. E aí a gente tem aqui o Alessandro Martins mandando um abraço para a dupla. Alessandro, um abraço para você. Um abraço. Tem aqui o Felipe está dizendo aqui que na Inglaterra você paga umas 4 libras por cerveja. Na Polônia, uns 4 a 5 slots. Então dá para comprar muita cerveja com 4 libras na Polônia. A Patrícia está dizendo que é um sonho beber na Polônia e que você nunca sai da ressaca. Realmente é muito baratinho na Polônia. Muito baratinho. Aqui isso é bem legal, porque você vai para as pubs, aqui você paga aí em média 8 slots, né? Na época era quase que 1 para 1, né? Agora o real deu uma desvalorizada, mas tipo 8 pila na balada é muito barato, eu acho. É barato. E aqui é 500 ml, né? Aqui não garrafinha de 350, né? Olha, deixa eu te falar, você viu essa aqui, mano? Parece que tem alguém de Jaguariaíva assistindo. João Trigo Júnior. João Trigo, meu amigão aí. Ele escreveu Jaguariaíva. Aqui também. E deu elbow cough. Grande João, um abraço, João. Temos aqui o Gabriel Rodrigues. Gabriel, fiel amigo aí, desde o início da RK Polônia, está sempre acompanhando. Como vocês imaginam o cenário econômico na Europa pós-Covid? Eita, nós! Essa pergunta é pesada. Eu acho que, para começar, o ministro das Finanças na Alemanha se suicidou. Acho que isso já diz muita coisa. Infelizmente, vai ser interessante. Vai ser interessante. Eu espero que, graças a Deus, a gente na área de TI, se tiver que trabalhar de casa por um tempo indeterminado, não afeta tanta gente, desde que o trabalho continue, né? Mas pessoas que trabalham no restaurante, essa galera de imigrante, gente, que estava ilegal nesses outros países, meu Deus do céu, que não tem emprego, não tem como pedir benefício, não tem como sair nem ir, é triste. Então, você pensa em sair do Brasil, saia legalmente, não tenta ilegal, que é muito difícil. Se já é difícil, né, ser imigrante em si, imagina legal. Eu também concordo aí. Até vi esses dias aí uma notícia lá em Portugal, não sei se era essa até que você estava comentando, não sei se eu cheguei a te mostrar, mas era sobre alguns imigrantes, né, pedindo repatriamento no Brasil, e o Brasil ainda não estava mandando o avião para pegar eles, então não sei, claro, não sei qual era a situação deles, se alguns deles foram ilegalmente, mas alguns que apareceram na entrevista, eles falavam que tinham perdido o emprego mesmo, né, então já porque essa crise aí é global mesmo, não vai pegar todo mundo de calça curta, né? E claro que alguns países acham que tem uma estrutura melhor, vão sair um pouco mais fácil, mas ainda assim com algumas sequelas, né? Acho que é um momento bem complicado. A minha colega da Itália, que mora lá há alguns anos, ela me disse que o governo italiano falou que a Itália regrediu com essa situação 50 anos. É como se realmente tivesse atrasado o país, voltado no tempo, 50 anos, economicamente. É como se você fizesse uma dívida, você vai ficar 50 anos para pagar. Mais ou menos isso. Então, realmente, não sei como é que vai ser depois. Cada país está tomando uma atitude diferente. Meu filho chegou aqui, pulando. Mas eu acho que os países que escolheram, né, fazer o lockdown, provavelmente vão ser os países que vão talvez sofrer mais economicamente. Mas, por outro lado, talvez vão ter menos pessoas que morreram. Mas, né, é um jogo de xadrez, não tem como você salvar
os peão tudo, ou as rainhas todo, alguém vai ter que sofrer, ou a economia, ou os cidadãos, não é brincadeira isso. Né? Então, acho que países nórdicos, por exemplo, eles têm, igual a Noruega, tem tanto dinheiro de petróleo, que se precisar ficar fechado e dar dinheiro para o pessoal ficar em casa, provavelmente eles conseguem fazer isso. Agora tem países que não tem condição de fazer isso. Isso é fato. Até aqui também é uma preocupação, né? O pessoal que está fechado e tal. O governo está ajudando um pouco, mas também tem a preocupação, né? Até minha namorada mesmo está com o salão dela fechado e tal. Também tem essa preocupação, né? Vamos ver como é que vai ser. Espero que passe logo, né? Agora a Polônia já anunciou a abertura de algumas coisas novamente, né? O comércio vai começar retornando aos poucos aí. Ok. Agora eu vou ler mais um comentário aqui. O Samuel Costa agradeceu, deu risada, muito obrigado. O Alessandro Martins disse: eu gostei da cerveja polonesa e adicionou o pivo lá embaixo. É engraçado, né, cara? Não importa a língua do camarada. Eu já encontrei gente nos cafundé do Judas desse mundo. O cara sabe falar fluente. 2 cervejas, por favor. 2 cervejas, por favor. Devia pivo, não importa a nacionalidade do cara. O cara sabe falar umas 5 línguas pedindo 2 cervejas. Não é uma, não. É sempre 2 cervejas, por favor. Ou please, ou procha, qualquer língua que ele sabe. É inacreditável isso, cara. Não importa. Quer dizer que esse é o básico, né? Básico de sobrevivência? Eu lembro quando eu cheguei em Bidgosh, meu time juntou, a gente foi, né, no bar, e o cara pegou uma bebida bonita, era vodka com suco de... um negócio batido, eu acho, natural mesmo, né? Umas frutinhas pretas, esqueci o nome agora em português. E aí o negócio chama... É um suco Pojont Cover, que chama. É uma frutinha pretinha, acho que é amora. Acho que é amora. Amora, eu acho. Black currant em inglês, acho que é amora mesmo. E aí ele falou, cara... Eu falei, como é que é essa bebida? Eu quero pedir um igual. Aí ele virou assim, só chegar lá e falar socas e soco Pojont Cover. Eu falei, cara, como é que eu vou falar isso? Eu peguei e gravei ele falando, né? E aí levei lá no bar e falei, please. Eu apertei o botão, tocou, né? A mulher começou a rir. Ela me deu. Vamos lá ver o que eles estão falando. Felipe Kalinowski disse, estudo Data Engineering, engenharia Danner. Engenharia de dados, será que é inteligente? Isso daí tem uma área muito grande, né? Nossa Deus, cara. Principalmente para banco, hein? Engenharia de dados. Vão adorar ele. Pega ele e abraçar ele, né? Terminou a faculdade. Vem cá, meu querido. Entra aqui. Vem cá tomar um café com a gente. Então o Samuel falou aqui o quê? O que ele está falando? O Samuel falou, provável que as empresas maiores vão abocanhar muito market share e provável que irão contratar ainda mais. Mas as empresas médias e menores vão quebrar muito. Então a procura por emprego também irá aumentar. Graças a Deus, cara, notícia boa, hein? Valeu. Esperança para nós. Deixa eu mexer a cabeça aqui para a pessoa ler a mensagem. E a Patrícia está dizendo, o êxodo já está acontecendo. Aqui o último avião para o Brasil saiu dia 25 desse mês. Então deve ser da galera que estava lá legal. Na Inglaterra tinha muito, cara. Muito brasileiro legal. Tinha 1 milhão registrado, mas... eu acho que tinha mais na época que eu morei lá. Muito mais não legal. Mas brincadeira não. Agora você tá aqui então há quantos anos agora, Thiago? 2017? 3 anos já, né? Qual vai fazer? Eu cheguei aqui um dia 28 de dezembro de 2017. Então vai fazer 3 anos, final do ano agora. Tempo voa, 2 anos e meio quase. Tempo voa. Meu Deus. E você tá feliz com essa decisão? Tá gostando? Eu tô muito feliz. Realmente, até me mudei aqui já, novamente, né? Me mudei já para 3 cidades aqui na Polônia. 3 cidades em 3 anos, olha só. Sim, eu fui transferido pela Atos mesmo para Wrocław. É mesmo? E depois eu recebi outra oportunidade, né, de trabalho na outra empresa e me mudei para Gdynia. Então, estou agora aí também, né, morando lá em Gdynia, mas aqui em Bydgoszcz por causa da minha namorada, então ela mora aqui em Bydgoszcz. Mas a minha empresa, no caso, é lá nas Tri-City, né, nas 3 cidades. Ali deve ser show, cara,
Eu não me vejo voltando cedo para o Brasil, não. Gosto muito daqui da Polônia, pretendo ficar mais tempo e estou aprendendo a língua, né? Que é bem complicadinho. Mas pretendo até o final do ano, pelo menos, entendê-los, né? E quando você pensa na Polônia hoje, você está aqui há 3 anos, o que mais que você gosta daqui, cara? Que você fala, puxa vida, aqui esse negócio é bom demais. Tem alguma coisa que você... Exatamente a coisa que eu me encanto desde que eu pisei aqui e não sabia quão importante é a segurança pública. Segurança. Tipo, eu sempre estou conectado, então gosto, e como eu viajo bastante, ou até mesmo quando eu ia só pro escritório aqui em Bíblios, tipo, 30 minutos de ônibus, pegava o celular e ia assistindo, né, no YouTube ali, o Netflix, e, poxa, ninguém me incomodando, né? Então, isso é uma coisa que eu amei. Tipo, né, aqui no caso, você vai passar a faixa de pedestres, né, tá na lei que os motoristas têm que parar, né? Então, vou atravessar a rua ali tranquilo. Quando a primeira vez que eu voltei para o Brasil, que eu fui visitar o Brasil novamente lá com meu irmão, eu me assustei para atravessar a rua lá, na zebra, lá, eu já não lembrava mais. Buzinava e acelerava, ainda precisa sair da frente. Cara, eu vi um pedestre sendo multado na Polônia. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um pedestre ser multado. O cara atravessou na faixa com sinal vermelho e tomou a multa. O policial tava na moita do outro lado. Isso eu não gosto. Mas uma coisa que eu gosto muito aqui é a segurança, cara. Eu realmente me encanto. Eu não sabia o quão neurótico a gente é no Brasil, né? A gente anda naturalmente, a gente já fica olhando aos arredores. Se tem alguém ali que você, né, tá numa rua escura ali, você já tenta evitar. E isso aqui não existe, né, cara? Pelo menos não por enquanto. Espero que continue assim. Concordo com você. Eu acho que eu gostava tanto disso que eu acho que se eu voltar pro Brasil hoje eu vou ser roubado na primeira semana, porque eu tô tão sem maldade agora. Tem muito tempo que eu não fico olhando por cima do ombro, né? Tendo aquela noção do que está acontecendo ao seu redor o tempo todo, né? E Sim. Quando eu cheguei de São Paulo em Bidgosh, eu senti que eu estava naquela correria, né? Mas hoje eu vejo que, então, graças a Deus, eu estou mais tranquilo nesse sentido. Falta 5 minutos, 3 minutos, na verdade, para completar 1 hora que a gente está conversando e conversando com a galera. Então, eu não quero estender muito. Então, pessoal, vocês estão assistindo aí, chegaram agora. Eu sou mineirinho, paranaense. Eu acho que é assim que fala, né? Paranaense. Agora eu quero ver. Agora, quem nasce na sua cidade? Me fala aí, como é que chama? Quem nasce na sua cidade? Meu Deus do céu. Se você fala essa palavra, você consegue falar qualquer palavra em polonês. Repete. Por isso que Bidgosh não era tão estranho pra mim, né? Quando eu ouvi Bidgosh. Bidgosh é estranho mesmo. É jaguariense? Jaguariaense. Ok. No meu caso, eu nasci em São Paulo, mas meus pais são mineiros, moravam em Minas Gerais, Carmópolis de Minas, então seria carmopolitano. Mas estamos aqui. A Polônia realmente me surpreendeu muito, gostei muito, né? Morar na Polônia. Realmente é um país que a gente poderia dizer em inglês aqui, é underrated, né? Que as pessoas não olham às vezes com inferioridade, mas não tem noção do que está perdendo. Tá? Não tem ideia. Realmente é muito bom. E quem tiver algumas dúvidas aí, espero que olhem os seus vídeos, os meus também, que estou querendo ajudar o pessoal aí para tirar essas dúvidas, desmistificar aí um pouco a Polônia, né, que não tem nada a ver com gelo e urso polar, e para quem também para cá. Então, Moreno Polaco, né? Canal no YouTube. Você quer falar o seu Instagram? Como é que é? Você tem Instagram? Você tem alguma outra mídia do seu canal? O canal tá no Facebook, tem o Moreno Polaco lá também. Você pode procurar por esse nome, já vai encontrar lá. No YouTube também, Moreno Polaco. Já tá certinho. E o Instagram ainda não tem. Tem só a minha mídia pessoal lá. Mas também quem quiser, Thiago W Moreno, dá pra seguir lá no Instagram. Show. No Instagram é RK Polônia, no Facebook é RK Polônia, no YouTube também. Aí a gente coloca os links aqui embaixo da descrição.
E o Thiago e eu agora a gente vai estar fazendo uns vídeos assim, né? Esse foi o primeiro da nossa cooperação. Não é um vídeo do meu canal nem do dele, é um vídeo do nosso, né, misturado. Então a gente vai estar batendo papo assim daqui por diante. Se vocês têm algum tema, né, Thiago? Eles podem deixar no comentário. Se tiver algum tema, alguma coisa, alguma dúvida que ficou nessa conversa, alguma outra coisa que gostaria de saber mais, aí as curiosidades da gente que está por aqui, deixa aí nos comentários para nós. Eu vou só adicionar um último comentário para não ignorar o nosso amigo Henrique Szepierski. Ele diz que estuda engenharia mecânica, cara, lá no Brasil, e está planejando vir para a Polônia assim que ele se formar. Ele é descendente de polonês e tem facilidade para tirar a cidadania. Então, meu amigo, boa sorte para você. Assim que você tirar esse passaporte, entra nesse avião aí e corre para cá, meu amigo. Não perde mais pirogue aqui, não. Galera, muito obrigado para todo mundo que está aí ao vivo com a gente. Abração para vocês, tá? Se liga nas próximas lives, né, Thiago? Sim, se liga aí que a gente vai estar tentando trazer sempre assuntos legais aí para vocês aí. Provavelmente vai ser nas quartas, né? Provavelmente vai ser nas quartas. Sim. As quartas às 9h30 da noite. Então, grande abraço a todos. Do Vidzenia. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, falou. Tchau, tchau.